apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. O gozo da tua presença invade o meu ser. Senhor, quão gostoso é sentir-te em todo o meu viver. Tu em mim, eu em ti. A vida assim é mais vida, convém prosseguir. Em ti, meu Deus, vou sempre estar. Nas horas mais tristes da vida eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Momentos de reflexão me conduz a orar. Quão maravilhoso para o crente entrar no altar e clamar com fervor, sentindo que sua oração é ouvida pelo Senhor. Em ti, meu Deus, vou sempre estar. Nas horas mais tristes da vida eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Consolo e paz me advém após a oração. Eu sinto que não há vazio no meu coração. Vivo cheia de ti, Senhor, pelo teu Santo Espírito, vislumbro o porvir. Em ti, meu Deus, vou sempre estar. Nas horas mais tristes da vida eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Nenhum homem que uma vez entrou na presença de Deus voltou do mesmo jeito. Algo lhes aconteceu.
um encontro com Deus. Este sim é uma nova criatura. Este é o objetivo do nosso programa: proporcionar ao nosso ouvinte um encontro com Deus. Assim como nós vemos na Bíblia os muitos homens de Deus que tiveram um encontro real, muitos e muitos homens de Deus, alguns homens que mesmo não sabiam qual era o seu chamado, alguns nem sabiam que eles eram filhos de Deus, mas quando encontraram com Deus, tiveram uma vida completamente transformada. E nós vemos neste programa de hoje um encontro com Deus na sarça ardente, no Monte Horebe. Moisés teve um encontro real com Deus, um encontro real, genuíno, verdadeiro. Muda completamente o homem. Um dos grandes motivos de hoje nós termos muitos homens que se dizem serem homens de Deus, muitas mulheres, muitos crentes que se dizem ser de Deus, mas você se decepciona com eles. É porque na maioria das vezes tiveram um encontro com a igreja, ou tiveram um encontro com o homem. Muitas vezes foi propiciado a eles um encontro com a religião, com os preceitos humanos, com os credos e dogmas, com as diferenças doutrinárias. Mas quando um homem tem de fato um encontro com Deus, a sua vida é completamente mudada. Ele é impactado, o natural, o homem, ele é impactado pelo sobrenatural, aquilo que é divino, que é Deus. Independente de quantos anos aquele homem às vezes tenha vivido sem Deus, independente de quantos anos aquele homem tenha vivido vazio, distante dos princípios sagrados de Deus, tudo que o homem precisa é de um encontro real com o seu Criador. E quando ele encontra com o seu Criador, não importa, meu amigo ouvinte, quantos anos ele viveu vazio, quantos anos ele viveu uma vida torta, uma vida devassa, uma vida manchada pelo pecado. Quando aquele homem tem um encontro real, genuíno, verdadeiro com Deus, todas as marcas, todos os traumas, todas as decepções são então superadas. Aquilo tudo se torna insignificante diante do grande poder divino, da grande presença sobrenatural de Deus. Sabemos que uma vida no pecado, uma vida no mundo, ela deixa muitas marcas, causa muitos traumas. E às vezes as pessoas vêm para a igreja trazendo alguns resquícios, trazendo algumas crostas, algumas coisas que, na verdade, elas herdaram de anos e anos, vivendo uma vida vazia, sem Deus. Eles herdam muitos maus hábitos, maus costumes, por terem vivido muitos e muitos anos vazios e distante dos princípios sagrados de nosso Deus. Mas quando um homem encontra com Deus, quando um homem tem uma experiência sobrenatural com Deus, é disso que precisamos, uma experiência sobrenatural com Deus. Esta é a ausência que nós temos percebido dentro das igrejas. Esta é a ausência que temos percebido na vida dos homens, a ausência daquela experiência sobrenatural.
experiência tal como Moisés teve diante da sarça. E talvez o senhor, a senhora poderia pensar, mas aquilo foi exclusividade do profeta, uma experiência para o profeta. Aquilo foi experiência de Moisés. Não, uma experiência com Deus é um direito de todos. Todos aqueles que porventura são filhos predestinados, escolhidos por Deus. Não era apenas exclusividade de Moisés ter uma experiência com o sobrenatural. Prova disso que Israel, que estava escravo no Egito, mais de 2 milhões de pessoas também tiveram uma experiência com o sobrenatural. Eles viram uma nuvem sobrenatural, eles viram uma coluna de fogo sobrenatural, eles viram uma rocha no deserto jorrar água de maneira sobrenatural. Eles viram as enfermidades sendo curadas em apenas olhar em uma serpente de bronze. Eram feitos sobrenaturais que todo o povo usufruía, porque eles houvera recebido Moisés. Receber a Moisés significava gozar dos efeitos benéficos do ministério de Moisés, serem beneficiados, galardoados, recompensados com as virtudes, as bênçãos, com a unção que acompanhava aquele ungido. A unção era um homem. Ali estava a unção em Moisés. E receber aquele homem, o ungido, o comissionado, aquele que teve um encontro sobrenatural com Deus. E oxalá todos os nossos homens de Deus pudessem ser como Moisés, homens que realmente têm um encontro com o sobrenatural, homens que têm um encontro com a sarça, homens que não tenham ouvido apenas do seminário, apenas do seu bacharel, do seu curso de teologia. Oxalá tenhamos mais homens como Moisés, cujo seminário deles foi no monte, cujo o seu diploma se chama Pilar de Fogo, Sarça Ardente. Precisamos de mais Moisés neste século 21. Moisés havia vivido 40 anos no Egito. Agora pense você, meu ouvinte, o que significa Egito? Egito, na nossa tradução, poderíamos dizer, não gramatical, não do dicionário, mas Egito para os cristãos do sentido espiritual significa mundo. E a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está neles. Egito é mundo. Egito poderia resumir-se em carnaval, coisas que cheiram mal nas narinas de Deus. Egito seria estas festas de lascívia, carnalidade, festas vulgares que afrontam a Deus. Egito significa vícios. Egito significa religião pagã, crença em muitos deuses, adoração a homens, a ídolos, a imagens, a deuses. Egito significava deuses pagão. Ali estava no Egito os deuses de Faraó. Os faraós se tornavam deuses. Tudo isso estava impregnado em Moisés, porque Moisés foi mandado para o Egito ainda bebê. Todos conhecem a história. Dentro de uma pequena arquinha, um pequeno cesto betumado, para que a água não infiltrasse, Moisés foi mandado para o Egito ainda pequeno. Cresceu no Egito. Sua infância foi no Egito. Sua juventude foi no Egito. Ele cresceu, ele atingiu a maioridade, ele se tornou adulto vivendo no Egito. Tudo o que Moisés sabia era práticas egípcias, eram atitudes
egípcias. A natureza de Moisés era uma natureza egípcia. Também não é por menos. Foi criado dentro do Egito. E aí você sabe, isso tudo estava impregnado em Moisés. Às vezes leva muito tempo para tirar maus hábitos de uma pessoa. Às vezes leva muito tempo para tirar alguns vícios que ela adquiriu ao longo dos seus 40 anos de vida no Egito, gozando dos prazeres egípcios, gozando, desfrutando dos vícios egípcios, dos maus hábitos egípcios, da adoração egípcia. Vai anos, leva tempo para às vezes você tirar maus hábitos de uma pessoa. Porém, isto é falando de homem para com homem. Às vezes uma clínica leva muito tempo para tirar o vício das drogas. Às vezes vai muito tempo para tirar o álcool de uma pessoa. São alguns hábitos, alguns vícios que ela adquiriu no Egito. Não é culpa dela, ela nasceu lá no Egito. Ou às vezes, quando pequenininha, como Moisés, foi colocado num cestinho e mandado para o Egito. Ele não tem culpa de ser drogado. Ela não tem culpa de ser tão libertina desse jeito, tão vulgar, tão imoral. Ela não tem culpa, às vezes, mãe, de se vestir tão indecentemente assim. Foi o que a senhora ensinou para ela. Foi o que vocês deram a ele. Vocês colocaram ele no cestinho e lançaram para o Egito. Colocaram no cestinho e a criação dele foi isso. Foi televisão, foi programas obscenos, foi vendo os pais brigando, discutindo, falando palavras pesadas dentro de casa. Ele cresceu ouvindo isso e vendo isso. Ela cresceu vendo isso, ouvindo isso. Quantas vezes eles ficaram abalados, chocados emocionalmente. Você estava agora impregnando os maus hábitos do Egito, do mundo, naquele pequeno Moisés. Você mesmo não vai poder libertar esse homem. Você mesma não vai poder libertar essa filha. Você mesmo não pode libertar esse marido. Não tem como. Foram 40 anos vivendo no Egito, Moisés. Foram 40 anos adquirindo esses maus hábitos. Foram 40 anos adquirindo essas más maneiras. E os anos se passaram. Até que Moisés um dia resolve visitar ao povo de Israel, os renegados, os escravos. Israel era renegado. Hoje também o mundo é mais ou menos parecido. Aquele que guarda a boa moral, respeito, aquele que zela pelo bom princípio, aquela igreja que prega a santidade, zela pela santidade, ela é tida como renegada diante das igrejas modernas, mulheres modernas, e como elas caçoam, e como elas são ousadas. Paulo disse a Timóteo no capítulo 3, são mulheres carregadas de pecado. Como elas zombam das santas, como elas zombam daquelas que guardam a boa moral, a boa conduta, aquelas que não se vestem tão vulgar, provocando a cobiça, provocando o adultério, provocando a maldade. E muitas vezes eles agem da mesma maneira que agiam os egípcios. Israel, que era o povo de Deus, nação eleita, menina dos olhos do Senhor. Israel, meu amigo ouvinte, ela ficou sendo considerada como que os renegados, os escravos. Na verdade, Israel era escravo fisicamente, trabalhava para Faraó e para o Egito, fazia tijolos, casas, plantavam, levavam água para Faraó. Na verdade era assim, escravo fisicamente. Porém, os verdadeiros escravos diante de Deus eram aqueles que estavam lá do outro lado, caçoando de Israel, caçoando das roupas de Israel, caçoando do cabelo comprido de Israel, caçoando das boas maneiras que Israel tinha, caçoando da maneira sincera de Israel adorar,
Porque Israel não cantava os rockens que era cantado no Egito. Não, Israel não tinha samba evangélico, forró evangélico, gospel, fica bonito, né? Gospel, a palavra gospel, evangélicos, né? Hoje está na moda gospel. Israel não tinha essas coisas bonitas, floridas, até porque não tinha recurso para isso. Israel era considerado os renegados, porém, eram aqueles renegados, eram aqueles rejeitados pelo Egito, eram aqueles considerados ralé, escravos, eram aqueles considerados a classe baixa da religião, eram eles os predestinados, eram eles que estavam escritos nos documentos, na memória, na mente de Deus, queriam receber aquele homem que, em Êxodo capítulo 3, teve um encontro com a sarça, um encontro com fogo no Monte Horebe, um encontro, diz a Bíblia, com o anjo do Senhor. E os estudantes bíblicos da Bíblia, eles sabem disso. Anjo está escrito aqui no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 2, anjo do Senhor, com letra maiúscula. Isso significa que aquela foi uma aparição de Deus através de um pilar de fogo. E anjo com letra maiúscula refere-se ao próprio Deus. Deus apareceu para Moisés em um pilar de fogo. E quando Deus aparece a um homem, Deus muda aquele homem. E quando aquele homem fala, ele não fala de si próprio. Ele não pode falar dele mesmo. Até porque, em Êxodo 3, verso 6, a Bíblia disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Olha o que a sarça disse a Moisés. Sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Moisés viu Deus em uma coluna de fogo. Moisés teve uma experiência com o sobrenatural. E eu penso, amigo ouvinte, que esta é a grande necessidade dos nossos dias. Uma experiência com o sobrenatural, uma experiência com o próprio Deus. Volto a dizer, porque quando é Deus que está operando, é diferente. O homem leva muito tempo para tirar maus hábitos de uma pessoa, porém com Deus é diferente. Em 5 minutos de diálogo, porque o homem também, vivendo neste corpo mortal, ele não suportaria ficar muito tempo diante daquela gloriosa presença de Deus. 5 minutos diante da sarça, 5 minutos de diálogo, 5 minutos diante do sobrenatural. Deus tirou todos os maus hábitos de Moisés. 5 minutos diante de Deus, caiu por terra 40 anos de maus hábitos. Se lembram quando Moisés foi ter com Israel no Egito e viu um soldado egípcio batendo, ferindo o israelita? Ele aplicou seus maus hábitos. Era hábitos egípcio. Feriu o egípcio, o matou e até tentou sepultá-lo, enterrá-lo debaixo da areia. Saiu fugido. Fugir era mau hábito do Egito. Matar era mau hábito do Egito. Por isso Moisés fugiu. Por isso Moisés matou. Ele tinha muitos maus hábitos do Egito. Quantas pessoas estão matando? Quantos estão fugindo? Fugindo de Deus, como Jonas fugiu de Deus para Tarsis, quando Deus o houvera mandado para Nínive. Quantos estão fugindo? Fugir são maus hábitos. Alguns estão fugindo dos seus lares, abandonando esposa, deixando mulher e filhos, tudo para trás, e vai em busca de uma aventura. São maus hábitos egípcios, natureza egípcia, natureza que Deus mesmo abomina, meu amigo ouvinte. Assim estava Moisés, como um fugitivo e como um homicida, alguém que não controlava o seu temperamento. Eram 40 anos de Egito, adquirindo maus hábitos, adquirindo uma má natureza, adquirindo
um mau sentimento, adquirindo uma péssima natureza pecaminosa. Porém, Deus tirou na sarça ardente, no Monte Horebe, em 5 minutos, todos os maus hábitos, queimou toda aquela péssima natureza de Moisés, todos os sentimentos de fracassos e derrotas. Todo o medo foi-se embora de Moisés. Ele estava com medo, fugiu porque estava com medo. Normalmente quem foge é porque tem medo. Medo da situação, medo de deparar com um problema, medo de deparar-se com a realidade, encarar a realidade de frente. Moisés fugiu porque estava com muito medo. Isso era coisas que ele havia herdado do Egito. Porque, na verdade, com todo o poder que o Egito tinha de domínio, de ter escravos, de ser grande potência, como eram naqueles dias de Êxodo, grande potência, todos temiam ao Egito, ele dominava. A maior nação poderosa, a menina dos olhos de Deus, era Israel, e mesmo a maior nação estava sob domínio do Egito. Mesmo eles com todo este poder, o Egito não conseguia transmitir segurança. Egito é mundo, Egito é pecado, Egito é violência, Egito é criminalidade, Egito é religião mundana, religião vulgar, Egito é igreja portas abertas, tudo pode fazer. Você pode beber, pode fumar, pode dançar, você pode cantar rock and roll na igreja, você pode fazer da igreja um baile, não tem problema. Você até pode ter no púlpito da igreja aquelas coreografias que eles imitaram de Michael Jackson em seus shows. Eles importaram isso dos Estados Unidos. Podem até ter aquelas coreografias que eles importaram de Elvis Presley. O espírito de Elvis Presley em cima dos púlpitos das igrejas. Isto é Egito. Mas na verdade, quantos na hora da morte, quantos na hora que verem o anjo negro passando, como passou em Êxodo capítulo de número 12, eles sentirão medo. Verão que a nação potente, a nação poderosa, super poderosa, a nação cheia de luzes, de shows, de gospel, quantos verão na hora de atravessar a sombra do vale da sombra e da morte? Quantos verão que ela não pôde lhe dar segurança? Ela não pôde te fazer se sentir seguro na hora de atravessar desta vida para outra vida. Você verá, meu amigo ouvinte, que não tem como. O Egito, ele impressiona, porém, ele não pode trazer segurança. Já Moisés fugiu, porque o Egito não traz segurança. O Egito, ele simplesmente levanta fugitivos. Ele simplesmente levanta alguns homicidas. Eles matam de medo. São capazes de matar a reputação de medo. São capazes de matar sentimentos de medo. São capazes de matar igrejas de medo. Como estão matando as igrejas? Estão com medo de ficar com a igreja vazia. Então o mundo invade as igrejas. O pecado invade as igrejas. Estão matando por medo, matando a juventude. Namoram do jeito que querem, se relacionam do jeito que quer, se vestem do jeito que quer. Estão matando. Isso são práticas do egípcio. Ele mata de medo. Estão matando a igreja porque estão com medo de perder o povo, perder as finanças, perder o prestígio, perder a fama, a popularidade. Isso são características de quem acaba de vir do Egito, cheio de hábitos egípcios. Porém, todos os sentimentos de fracassos, sentimentos de derrotas, todo o medo foi-se embora de Moisés quando ele encontrou com Deus. Quando um homem encontra com Deus,
ele fica destemido, ele fica corajoso. Quando um homem encontra com Deus, ele fica irreconhecível aos olhos de muitos que um dia o conheceu no Egito. Quando um homem tem um encontro com a sarça, como Moisés teve um encontro com a sarça, a sua vida é impactada pelo sobrenatural de Deus. Quando um homem tem um encontro com Deus, ele nunca mais é a mesma pessoa. Moisés nunca mais foi o mesmo Moisés que saiu fugido do Egito. Ele voltou com um cajado em sua mão, destemido, corajoso, para libertar Israel. O homem que saiu fugido do Egito agora liderou uma nação pelo deserto até chegar à fronteira de Canaã. Ainda que agora velho, ainda que agora cansado, mas era um velho que encontrou com a sarça, era um velho que encontrou com Deus. E ainda que seja velho, quando encontra com Deus, ele é revigorado, ele é animado, ele fica irreconhecível, porque Deus o impulsiona, Deus o encoraja. Um homem que um dia olhou para a sarça, encontrou com o próprio Deus, ele se torna uma nova criatura, como Isaías, quando, no seu capítulo 6, ele encontrou com o Senhor. E quando ele encontrou com o Senhor, ele prostrou e disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, porque vou perecendo com os homens. E quando Isaías, na presença do Senhor, ele é que disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quem vê Deus muda de vida. Eu não creio que essas pessoas que dizem ter tido um encontro com Deus, mas não mudam de vida, realmente encontraram com Deus. Encontrou com Deus e é trapaceiro do mesmo jeito. Encontrou com Deus, é mundano do mesmo jeito. Encontrou com Deus, se veste tão imoral quanto vestia antes de encontrar com Deus. Vai nos mesmos lugares que eles iam, frequentam as mesmas repartições que eles frequentavam antes do encontro, suposto encontro com Deus. Eu encontrei com Deus, mas não mudou nada. Claro, Jesus disse: vinde a mim como estás. Sim, é verdade. Porém, eu nunca vi uma pessoa que foi a Jesus da maneira que estava e voltou daquele mesmo jeito, a não ser os incrédulos, que foram para criticar, que foram para censurar, que foram para buscar falha nele. Todos que um dia foram a Cristo, com o coração aberto, foram arrebentados, mas voltaram restaurados. Foram mundanizados, caindo em pedaços, mas voltaram libertos. Foram condenados, mas voltaram absolvidos. Quando Isaías o viu, Isaías disse: ai de mim, eu vou perecendo. Ai de mim, eu sou indigno. Ai de mim, estou vendo a glória de Deus, mas eu sou impuro. Naquele momento, o anjo voou do trono com a tenaz viva e purificou os lábios do profeta Isaías. O homem que encontrou com Deus teve os lábios purificados. Ele não prega qualquer coisa, não canta qualquer coisa. Ele não é um homem de rodinhas, de piadas. Estamos precisando destes pregadores, estamos precisando destes homens, estamos precisando desta igreja que tem um encontro com a sarça, que tem um encontro com o Senhor, como Isaías o viu, como Moisés o viu. Um homem, uma igreja, um jovem, uma senhora que tem de fato um encontro com Deus. Isaías foi de um jeito, voltou de outro, foi com os lábios impuros, mas voltou purificado. Moisés foi com medo, fugitivo, mas voltou encorajado, comissionado, estimulado por Deus. Todo homem que um dia tem um encontro com Deus, algo lhe sucede, alguma coisa tem que acontecer. Quando Zaqueu encontrou com ele, olhou nos olhos dele, Zaqueu foi mudado.
de um ladrão, de um corrupto, de um defraudador dos seus próprios compatriotas, Zaqueu se tornou um homem honesto, pagou todos aqueles que ele havia defraudado e ainda restituiu 4 vezes mais. Um homem que encontra com Deus é mudado. Zaqueu mudado. Pedro, tão temperamental, mudado para apóstolo que apacentou os cordeirinhos. Madalena, meretriz, tão difamada, ela teve um encontro com ele tão real, tão verdadeiro, que naquele momento que ela levantou a sua cabeça e com aqueles olhos de mulher condenada, com aquele olhar de mulher abandonada, com o olhar de mulher que realmente iria ser apedrejada, quando ela olhou com o olhar de pecadora dentro dos olhos dele, ela teve um encontro real, verdadeiro, genuíno com ele. E ela nunca mais, meu amigo ouvinte, foi uma meretriz. Nunca mais destruiu lares. Nunca mais causou divórcios. Nunca mais deitou com nenhum outro homem. Maria Madalena foi restaurada de uma meretriz para uma santa de Deus. Zaqueu restaurado de um ladrão para um santo servo de Deus. Pedro de um homem explosivo, temperamental, disposto a matar como Moisés matou, para um cordeiro, um apóstolo, um comissionado, um que recebeu a chave do reino dos céus. Todo homem que um dia encontrou com o Senhor, encontrou com Deus, meu amigo ouvinte, sua vida foi completamente mudada, impactada. E é para isso que nós estamos te convidando. Venha ter um encontro com a sarça. Venha ter um encontro com Deus. Deixe Deus mudar a sua vida. Você teve muito encontro com homens, com doutrinas, com igrejas. Porém, agora venha ter um encontro pessoal com Jesus, porque quando você olhar nos olhos dele, ouvir as palavras dele mesmo, falando contigo, penetrando os teus ouvidos, chegando ao seu coração, você encontrará força que nunca encontrou em lugar algum, coragem que nunca teve, alegria que nunca subiu ao seu coração. Você sentirá amor que ninguém nunca te deu e que você nunca sentiu. Você encontrará companhia que você nunca teve, mas tudo depende de ter um encontro real e pessoal com o nosso Deus. Agradeço, Senhor, tua presença aqui neste lugar, porque vejo anjos passeando pra lá e pra cá, o banquete exposto à mesa para nos servir, e o fogo queimando igreja. Contemplo um homem vestido de branco e tocando sua enfermidade ele vai curando. O contato que temos com Deus é somente a fé, é por ela que eu posso ver Jesus como Ele